Está começando o Chá da Tarde na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, alunos! Vamos para mais uma edição do nosso Chá da Tarde. Hoje com a nossa convidada, a professora Patrícia Rodrigues, com um tema bastante relevante para as organizações, que é feedback e desenvolvimento de equipes. Apresentando um pouco a professora Patrícia ela é doutora em educação, mestre em administração pela Universidade Estadual de Maringá, estágio pós-doutoral em andamento no programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora e pesquisadora em cultura organizacional, liderança e gestão da educação, especialista em gestão educacional e escolar e em gestão de pessoas. A professora é graduada em pedagogia e em administração. Ela é avaliadora do Ministério da Educação e tem experiência em coordenação de curso no ensino superior, presencial e à distância. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Chá da Tarde de hoje. Gostaria que a professora contextualizasse um pouquinho esse tema, feedback e desenvolvimento de equipes. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui conversando com você, com os nossos estudantes. E este tema, quando a gente fala do feedback e desenvolvimento de equipe, é algo que a gente precisa materializar muito no ambiente das organizações. Então, só para a gente entender do que a gente está falando, o feedback ele é uma ferramenta de comunicação e desenvolvimento dentro do ambiente das empresas. Então, quando eu tenho feedback, quando eu forneço feedback para os meus colaboradores, para as pessoas que estão dentro da empresa, eu estou ajudando essas pessoas a se desenvolverem, estou ajudando essas pessoas a encontrarem caminhos que serão caminhos de objetivos pessoais e também organizacionais, porque na medida que as pessoas recebem feedback e orientação e elas se desenvolvem, e isso também vai ter o desenvolvimento do próprio negócio. Então Exatamente. Isso é algo bem importante, porque ajuda os profissionais a evoluírem na sua trajetória e na medida que eles evoluem na sua trajetória, a empresa evolui também. Com certeza. Professora, partindo desse princípio do feedback, na sua opinião, assim, quais são os principais desafios para a implantação mesmo dessa ferramenta nas organizações? Uma coisa que eu sempre falo, que um grande desafio que a gente tem é um desafio muito pessoal do gestor e da equipe. Por quê? A gente precisa criar uma cultura de feedback dentro da empresa e isso não é fácil, porque o feedback ele vem, ele é munido, ele tem um caráter de avaliação. Então, se eu vou receber um feedback do meu gestor, por exemplo, eu sei que ele está avaliando ou ele já avaliou o trabalho que eu realizei. Então, é natural que as pessoas tenham o quê? Resistência em relação a isso. Então, isso já é algo que pode ser um limitador, inclusive, dentro do feedback. Outro ponto que a gente tem é do gestor saber fornecer o feedback. Por quê? O feedback ele não pode ser pessoal, eu não posso julgar a pessoa de maneira pessoal. Eu tenho que ter clareza exatamente qual foi a ação que ela desenvolveu, que não foi tão legal assim, por que aquilo não estava alinhado aos objetivos da empresa, os objetivos daquele departamento ou da função que a pessoa executa, e ser muito claro na hora da sua realização. Então são dois desafios gigantes. Por quê? Porque criar uma cultura de feedback dentro da empresa não é algo que acontece da noite para o dia. Então a gente precisa ir realmente estruturando esse trabalho para que as pessoas entendam que o feedback ele é necessário, ele é importante e ele faz as pessoas e a empresa evoluir juntos. Não, com certeza. E assim, claro, dependendo da empresa também, a gente percebe que o feedback ele impulsiona uma alta performance dentro da própria organização. Sim. E isso ajuda no desenvolvimento do negócio. A professora poderia comentar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Vamos tentar pensar de maneira bem prática. Vamos supor que a gente tem uma empresa que é uma empresa de varejo, uma empresa que atende, que vende, né, produtos. Sim. E eu preciso de pessoas que atendam muito bem, porque para vender a gente tem que ter um atendimento muito bom, né? A gente precisa pensar dessa forma. Se eu, enquanto gestor, por exemplo, enquanto um gerente, eu posso ser um gerente de vendas nessa empresa de varejo, percebo que os meus vendedores, que os meus atendentes, eles não estão fazendo o trabalho de maneira adequada, e isso não está gerando, por exemplo, a quantidade de vendas, não está atingindo as metas que eu gostaria, eu preciso fazer um feedback, orientar sobre como deveria ser e acompanhar. Quando isso acontece, eu impulsiono o meu negócio. Por quê? Porque se a pessoa começa a atender melhor,
começa a realmente desenvolver estratégias, ter ferramentas e tem alguém ali acompanhando esse trabalho, dando orientações, fazendo esse direcionamento, eu vou impulsionar minhas vendas. Então, é muito importante falar sobre isso, né, em termos de impulsionar. Por quê? Porque é uma ferramenta de desenvolvimento humano, mas que, quando bem executada, a gente consegue o quê? Resultados numéricos, sim, nas vendas, no atendimento, na satisfação dos clientes. Mas eu preciso justamente o quê? Fazer isso de maneira muito estruturada. Conversando com esse colaborador, dizendo o que ele precisa melhorar e acompanhando esse desenvolvimento. Eu só vou impulsionar o negócio se eu fizer dessa forma. Então, é mais ou menos assim, depois do feedback nós conseguimos implantar uma cultura de feedback, as vendas, o faturamento, ele dobrou, ele triplicou, isso é bem comum. Não é coincidência, é porque as pessoas estão mais formadas, estão melhores, eu fui limpando ali quais eram os pontos que atrapalhavam esse crescimento, então é claro que o meu faturamento, que a minha venda, ela vai aumentar. Eu tenho pessoas mais preparadas e direcionadas para fazer o que precisa ser feito. Não, com certeza. Professora, a gente sabe que existe o feedback tanto positivo quanto o feedback negativo e é bem complicado. Tanto passar um feedback positivo quanto um negativo, mas na sua opinião, como que um gestor deve se preparar para dar esse feedback? Primeira coisa, feedback, principalmente esse negativo, quando a gente vai apontar falhas, é individual. É individual. A gente tem uma máxima dentro do mundo de negócios que nem todos realmente executam, que é o quê? Elogie em público, corrija no particular. Né? Acho que isso tem muito a ver com a criação de uma cultura de feedback. Então, se eu tenho que um feedback que é para corrigir, que é para olhar realmente algo que foi falho, eu tenho que preparar o ambiente, eu tenho que chamar essa pessoa, organizar realmente. E quando eu falo de ambiente, é ambiente físico mesmo, sabe? Ter um lugar que você não vai ser atrapalhado, ter um lugar que não tem nada, nenhum ruído no sentido de atrapalhar esse encontro, essa reunião. E levar uma colinha mesmo, sabe? Qual é o objetivo do feedback para você recorrer àquilo? Então vamos supor que é uma situação assim com você. Então eu tenho aqui, professora Elizabeth, a gente vai conversar hoje. Em decorrência de, e vou dizer por que a gente está ali para aquela conversa. O meu objetivo com você vou dizer então aqui, então quais foram os pontos que eu notei na realização dessa ação que não foi tão legal assim? Tão legal, quando eu falo assim, em relação àquilo que a gente esperava na realização do seu trabalho. E eu vou pontuar, aconteceu isso, essa foi a consequência, e vou realmente fazendo isso. Ao final, eu falo assim, olha, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, qual é a minha orientação para você? Que você faça isso, isso, isso e isso, e eu estarei junto com você te acompanhando para que isso não se repita. Ponto. É o objetivo. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente vai corrigir. Eu acho que esse é o feedback mais desafiador, porque elogiar é uma delícia, né? Elogiar as pessoas, dar um feedback positivo é muito gostoso, porque você está falando de uma coisa boa. Mas quando a gente vai falar de coisas que precisam ser corrigidas, de coisas nesse sentido, a gente tem que ser o mais objetivo possível. Por quê? Porque senão a gente se perde. Por isso que eu sempre oriento, leva a colinha mesmo, leva ali a folhinha para você seguir aquele roteiro na hora de conversar com essa pessoa para quem você vai dar o feedback. E sempre, sempre ao final, se coloque à disposição para acompanhar e já, assim, se possível, isso nem sempre é possível, mas se possível, marque, vamos conversar daqui a 15 dias novamente? Vamos conversar daqui a 20 dias. Já marcar uma data para conversar novamente, para a pessoa se sentir segura. O que eu vejo de muitos erros cometidos, às vezes, por gestores, gerentes, supervisores, na hora do feedback. Você vai lá e joga, né, para a pessoa, você errou nisso, 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 e pronto, acabou. A pessoa não sabe o que fazer com aquilo ali. Então aí você acaba muitas vezes desestimulando uma pessoa que pode ser um grande potencial dentro do teu negócio e às vezes as pessoas até desistem de trabalhar naquele lugar. Tem muitos casos de pessoas que pedem demissão e que saem porque, olha, não tem um gestor que fez dessa forma ou fez de uma forma que denegriu a minha competência, alguma coisa assim. Então, existe uma estrutura. A gente tem que seguir essa estrutura. Né? Não adianta a gente querer fugir muito do que é o básico. Eu sempre falo, recorra ao básico. O básico é o quê? O motivo da reunião, os pontos que foram notados, qual o caminho que deve seguir e como será o acompanhamento. Essa é uma estrutura para fazer um feedback mais assertivo
pensando no impulsionar a equipe e também a empresa. Ou seja, como tudo na área da gestão, a gente precisa de organização e planejamento. Com não certeza. adianta. Professora, e assim, como criar mesmo, se não existe dentro de uma empresa, essa cultura do feedback? Quando a gente fala de qualquer remodelagem de cultura, a gente precisa executar aquilo que nós chamamos de etapa zero. Né? O que é essa etapa zero? É o engajamento e envolvimento principalmente dos donos da empresa. Eu trabalho numa empresa que o dono ele não lida diretamente com a equipe, tudo bem. Mas é importante que ele perceba que na fala dele, por exemplo, em reuniões, em encontros, na fala dele esteja presente o quê? Nós temos aqui uma política de desenvolvimento de todos, a gente tem uma cultura que é para o desenvolvimento de todos, então nós teremos durante o ano, durante o períodos específicos, é claro, sempre de acordo com o modelo de negócio, momentos de avaliação. Então, isso tem que estar primeiro na alta administração. Se os donos da empresa não vendem essa cultura de feedback, fica muito difícil a gente implementar. O gerente pode ser o melhor gerente que existir, mas se o dono da empresa ele não tem isso na sua mente, não trabalha isso no dia a dia, fica difícil implementar. E é realmente criar o quê? Um planejamento de avaliações e a partir disso começar a executar. É assim que a gente vai criando cultura de feedback. Exatamente. Professora, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui Imagina. no nosso Chá da Tarde. As suas contribuições foram extremamente relevantes para nós, para a comunidade acadêmica. Pessoal, sigam os nossos vídeos no YouTube. Se tiverem algum tipo de sugestão de vídeos, de assuntos que vocês gostariam, tragam essas ideias para nós, para a tutoria, que nós traremos aqui para o Chá da Tarde. Muito obrigada a todos.